Uma vez em uma palestra, num colóquio, na verdade, eu estava lá assistindo durante o meu estágio no Fermilab e o palestrante estava falando sobre Muon Colliders, ou colisores de Muon, e na audiência tinha um professor muito famoso na área, professor da velha guarda. Ele sempre sentava lá na frente com o seu blazer impecável, um bloquinho de notas e uma caneta. Só para pôr em perspectiva, quando nós assistimos o filme do Oppenheimer, esse professor conseguia nos dizer quais personagens foram bem interpretados e quais não foram, porque ele simplesmente conviveu com as pessoas que o filme representava. E o palestrante falou sobre uma ideia nova, contou ali, né, sobre uma maneira de testar essa ideia nova no contexto do experimento que ele estava propondo, e esse professor imediatamente levantou a mão. Passaram o microfone para ele e ele disse a seguinte frase: "It's okay to be excited, it's not okay to be delusional." Ou, traduzindo mais ou menos, é tranquilo você estar animado, mas não é tranquilo você estar delirante. E depois ele falou sobre como aquela ideia, apesar de ser muito interessante que ela pode ser testada nesse tipo de experimento, ela já foi escrita, ele disse a página, o capítulo do livro, um livro famoso nos cursos de eletromagnetismo, que é o livro do Jackson, e falou sobre como essa ideia já é antiga e que é legal que ela possa ser testada, mas que o palestrante não pode estar delirante achando que eles estão fazendo algo novo. E essa frase ecoa pela minha cabeça desde então. E sempre quando eu começo a achar que eu estou a mais ali do que eu realmente sou, essa frase volta e me bota o pé no chão. E hoje a gente vai discutir como alguns conteúdos te deixam animado com física, mas você tem que tomar muito cuidado para não extrapolar e ficar delirante. Hoje vamos falar da diferença entre divulgar ciência e fazer ciência. Para quem gosta de exatas, quem gosta dos segredos do universo, né? Livros como Universo numa Casca de Nós, séries como Cosmo, são muito recorrentes. As pessoas assistem isso e essas séries às vezes até motivam algumas pessoas a entrarem no curso de física. Só que é muito comum também muitas pessoas que entram no curso de física, ao se deparar com o formalismo matemático, com a parte de pôr a mão na massa, perceberem que elas gostam de escutar sobre ciência, mas não necessariamente de fazer ciência. E tá tudo ok, não tem problema nenhum nisso. Tem também o caso oposto, que é pessoas que consomem esses conteúdos e extrapolam o quanto eles sabem. E esses alunos normalmente são aqueles que entram extremamente arrogantes, normalmente eles já viram cálculo também, e já demonstraram alguns teoremas aí da época de Newton, e eles acham que eles são a última bolachinha do pacote, e tem uma arrogância do tamanho do mundo, com um conhecimento da profundidade de uma poça de água. Mas é simplesmente ignorância se transformando em arrogância num passo de mágica. É ok estar animado, não é ok estar delirante. Não me entenda mal, eu tive um imenso prazer em passar pelo processo, aprender o que já foi feito. Eu derivei tudo que eu tinha direito, eu me aventurei até em cursos mais avançados de matemática, porque eu achava muito bonito a parte de construir teoremas, então eu cheguei a fazer currículos mais avançados do curso aqui do Instituto de Matemática e Estatística. Chegou um ponto também que eu não via a hora de passar de ser a pessoa que estava demonstrando o que já foi feito para testar minhas ideias. O trabalho de um pesquisador não é estudar. O trabalho de um pesquisador não é aprender. É produzir conhecimento novo. E as duas coisas não necessariamente estão conectadas. Mais importante do que o quanto você sabe é quão bem você sabe usar aquilo que você já aprendeu. E produzir um conteúdo novo, produzir algo do zero, é um outro processo. É muito mais sobre você ser criativo, você tirar ferramentas de certo contexto e aplicar em outras, do que realmente ficar ali aprendendo, aprendendo, aprendendo em cenários muito mais controlados, onde que já existem respostas, onde que as pessoas já falaram sobre isso ou alguém já resolveu aquilo. Para a gente pôr isso ainda em mais contexto, eu acredito que ciência é ter os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Então você fica ali fantasiando com as coisas que você quer fazer, com suas ideias, mas você precisa entender que para elas se tornarem reais, é necessário que você tenha o formalismo e a capacidade de tirar as ideias do abstrato e passar elas para o mundo real. Vamos pegar o livro do Stephen Hawking, por exemplo, O Universo numa Casca de Nós. Se você quer realmente entender o que está naquele livro, você tem que estudar pelo menos uns 4 anos aí, com sorte. Se você está duvidando disso, pega o livro do Kip Thorne com Misner e Wheeler, chama Gravitation, é um livro desse tamanho, e ali está o que você precisa para começar a arriscar ali ler alguns artigos do Hawking, vamos dizer assim. Você não precisa ler o livro inteiro, obviamente, mas vai ter que passar alguns dias ali se esforçando para entender o que está ali.
Só que se você for nesse livro de cara, você vai notar que você não tem as ferramentas necessárias para entender ele, que você vai ter que dar passos para trás. Eventualmente você vai voltar, provavelmente, para o currículo básico do primeiro semestre do curso de física. Mesma coisa para mecânica quântica. Você pode ver quantos livros você quiser, quantos vídeos você quiser sobre experimento do gato de Schrödinger, experimento de dupla fenda, coisas desse tipo. Enquanto você não for capaz de sentar com uma folha de papel, escrever uma equação de Schrödinger, evoluir ela no tempo, entender como calcular observáveis, entender como fazer predições, resolver o átomo de hidrogênio, enquanto você não fizer isso, o resto vai ser fantasia. E isso não é uma coisa ruim, é muito legal você estar animado com as coisas. Só que extrapolar isso para um conhecimento mais profundo, eu acho que tem um problema muito grande. Ciência sem formalismo é massa para conversa de bar. E eu adoro conversa de bar, eu adoro sentar e ficar falando de física e de como é bonito o universo sem ter nenhuma necessidade maior de derivar as coisas, de checar o que está certo. Mas eu acho que tem gente que mistura isso com aprender as coisas de verdade. E a divulgação científica, o papel dela, na minha opinião, é a parte de deixar as pessoas animadas. Mas nós, como divulgadores, também não podemos dar a impressão de que a gente está passando tudo, de que a gente está realmente ensinando algo. Isso aqui é uma provocação. Isso aqui é para motivar você a ter uma questão tão grande que você vai procurar por si mesmo a resposta. E esse eu acho que é o meu maior papel. Pelo menos é o que eu tento fazer aqui nesse canal. E essa frase de ciência sem formalismo é conversa de bar, ela é meio provocativa. Eu acho que se eu escutasse ela com 17 anos, eu ia ficar meio que mordido de raiva. Mas, assim, se você duvida de mim, entra no curso de física, se desafie, teste você mesmo. Você vai ver que o tempo vai passar e o tempo é implacável. A maturidade que a gente ganha ao estudar as coisas de verdade, ao passar por esse processo todo, é enorme e você só vai se perceber mais ignorante. Porque cada coisa que você aprender, cada vez que você sentar para abrir um artigo, você vai terminar com 10 novos abertos e a questão que você tinha inicialmente vai ter se transformado em 10 questões, 100 questões e muito mais. Não vai ter um dia que você vai voltar para casa que você não vai ter uma pergunta nova. E eu acho que isso é a parte mais bonita da ciência. A ciência, muitas vezes para mim, não é sobre as respostas, mas é sobre as dúvidas. E eu acho que parte do trabalho do pesquisador, do cientista, é, dentre todas as dúvidas, todas as questões que ele tem, escolher aquelas que são mais adequadas para a ferramenta que ele desenvolveu até ali. Pois essas são provavelmente aquelas que ele vai conseguir fazer progresso. Tem exemplos históricos disso. As teorias mais famosas da física, elas foram, se você parar para estudar a história da ciência, elas foram mencionadas anos e anos atrás, sempre. Mas as pessoas daquela época não tinham as ferramentas para desenvolver ela. Quando a ferramenta correta chega com a ideia certa, a produtividade flui. Se você quer se aventurar, né, a desvendar os segredos do universo, você também tem que se aventurar a passar pela trilha de aprender o que já foi feito. Essa parte é crucial para passar da conversa de bar para ser capaz de fazer suas predições. No caminho você vai descobrir muitas vezes que as pessoas que passaram por aqui já são bem espertas e que é muito difícil desafiar o que já foi feito. Mas quando você tiver uma questão e você conseguir resolver ela, eu te garanto que vai ser uma das coisas mais prazerosas, uma das experiências mais prazerosas que você vai ter na vida. E você não precisa ir para buracos negros, enfim, você não precisa estar trabalhando com física nessa fronteira para se surpreender com as coisas. Olha ao seu redor, olha o mundo real ao seu redor. Tem muito mais pergunta do que resposta em todos os lugares que você olhar. Desde a descarga que você dá quando você usa o banheiro, até quando você manda um e-mail, você está usando física, desde Newton até o que a gente está descobrindo ontem. Faça perguntas, questione as coisas. Não consuma nem conteúdo de divulgação sem ser crítico com aquilo, se você quer passar dessa postura de consumidor passivo para alguém que começa a ter uma postura mais científica. Fazer pesquisa é meio que um ato de rebeldia, é meio que assim, você desafiar constantemente tudo aquilo que estão te contando. Você pega um artigo, você vai ler ele, a gente lê ele com uma postura muito de tentar encontrar as possíveis falhas e onde que pode ser estendido. E, de novo, a minha ideia aqui não é desanimar ninguém, e muito pelo contrário, eu só quero gerar confusão. Eu acho que estar confuso é o primeiro passo para você aprender. Entender as nossas limitações é a melhor maneira de acertar onde que é o próximo passo que a gente tem que dar para fazer progresso. Porque se eu nem sei o que eu não sei, é muito mais difícil
eu entender o que eu preciso aprender. Estar em paz com suas limitações é o primeiro passo para superá-las. Dito isso, hoje eu vou começar um quadro novo aqui, então, no espírito de conversa de bar. Eu não vou fazer nenhum formalismo, é mais uma maneira de expor vocês, né, a coisas novas, e por novas aqui eu quero realmente dizer artigos que estão saindo tipo ontem, semana passada. Eu voltei finalmente à minha rotina de ler artigos, e hoje eu vou falar para vocês de alguns que eu achei muito interessante. Esses artigos são novos, eles não passaram ainda pelo crivo, né, da comunidade inteira. Esses artigos não estão publicados em revista ainda, então eles podem estar errados. Eu vou falar das ideias que eu achei interessante, das coisas que eu achei interessante. Também vocês não acreditem em mim, porque eu estou lendo esses artigos pela primeira vez, não é como se eu tivesse derivado todas as contas deles, mas muitos deles eu achei a ideia interessante, eu acho que elas têm mérito de ser discutida. Eu vou trazer aqui, né, uma visão enviesada, principalmente da parte de partículas, que é o que eu trabalho, mas alguns artigos recentes aí, e depois eu vou falar para vocês onde vocês acham problemas que tangem problemas do dia a dia, que com o formalismo do primeiro semestre curso de física, segundo semestre curso de física, vocês devem já conseguir atacar, ou para quem não quer fazer um curso de física, mas quer se aventurar, resolver algumas coisas, praticamente é imprescindível você aprender pelo menos cálculo 1, porque esse te dá o ferramental necessário para você trabalhar com resoluções de equações diferenciais, você aprender o que é uma derivada, uma integral, essas coisas vão ser cruciais e você não vai ter noção do quanto de coisa você consegue fazer com cálculo 1 só. A gente praticamente foi para a Lua com cálculo 1, mas vamos lá. Eu vou anunciar para vocês algumas novas descobertas por aí, algumas ideias novas que eu achei interessante e discutir um pouco de física de fronteira aí. Então, primeiro artigo, Ultra High Energy Neutrinos from Primordial Black Holes. Essa ideia aqui eu achei legal, são neutrinos de altíssima energia de buracos negros primordiais. Se você não sabe o que são buracos negros primordiais, aqui está a sua primeira tarefa, e procurar o que esses caras são e por que a gente está interessado em Ultra High Energy Neutrinos. Tem vídeo aqui no canal sobre o experimento KM3NET, que é um detector de neutrinos, que viu o evento mais energético de neutrino da história, e a gente ainda não sabe o que causou esse evento aí. Então, a ideia desse trabalho aqui é discutir como uma população de buracos negros primordiais, e eles conseguem avaliar essa população por limites de dados de experimentos tipo IceCube, KM3NET, e eles usam os experimentos de IceCube, porque a IceCube já está vendo neutrinos de alta energia por algum tempo, e usando essa janela de medidas, eles conseguem pôr um limite, que é uma coisa muito importante para a densidade desses caras que devem estar por aí evaporando no dia de hoje. E esses caras, ao evaporar, aqui a gente vai falar também de Hawking, né? Tem algo a ver por aí, se você quer entender evaporação de buracos negros, também deixo mais uma sugestão de pesquisa para vocês aí. Esses caras emitem neutrinos e, nos momentos finais de vida, eles vão emitir neutrinos bem energéticos. E adivinha só, esses caras pegam essa distribuição inicial e calculam a probabilidade de ter um cara desses evaporando mais perto da gente aqui, dado que a distribuição total deles é feita por esse limite que eles acham. Calculando essa probabilidade, eles conseguem então achar que na verdade não é tão louco imaginar que um cara poderia estar aqui perto evaporando. E aí aqui eu deixo também a parte de que eu não entendi tão bem como que esse cara evaporando tão próximo não deixaria sinais em outras coisas. Eu não sei essa parte ainda, mas a princípio a ideia deles é o seguinte: IceCube, que é esse outro experimento que está tomando dado há 11 anos, já está vendo esse fluxo de neutrinos desses caras, que é essa distribuição por aí por algum tempo. Mas o KM3NET, que é esse outro experimento, que viu esse evento de altíssima energia, na verdade viu uma fonte transiente. O que é uma fonte transiente? É uma fonte que tem uma duração limitada no tempo, e, por exemplo, esse buraco negro primordial que eles sortearam dessa distribuição aí e mostraram que talvez não é tão loucura ele estar aqui perto, pode ter sido uma fonte transiente que deu sinal em KM3NET, mas não nos outros detectores. Como que eles blindam os outros detectores de ver outras coisas? Eu não sei ainda. Mas é isso, começamos bem aqui. Vamos para o próximo paper. Busca por neutrinos estéreis baseada em 259 dias de dados do experimento Catherine. O experimento Catherine tenta medir uma combinação particular da massa dos neutrinos, e a gente não sabe a massa, né, dos neutrinos individualmente, só para pôr em contexto. A gente só sabe que eles são massivos por causa do fenômeno de oscilação de neutrinos. Então aqui já fica também duas sugestões de pesquisa para você se divertir: o que são neutrinos e o que foi o fenômeno de oscilação de neutrinos. O que o Catherine faz? Ele utiliza de conservação de energia em momento, ou seja, conservação de uma quantidade é quando ela tem um valor antes de algo acontecer, aí algo acontece e ela tem o mesmo valor depois. Aqui no caso, o que acontece aí é o decaimento beta. Você pega um núcleo, ele sofre esse decaimento, então você tem um recoil do núcleo, você tem partículas emitidas, e no caso das partículas emitidas aqui você tem um elétron e um neutrino,
E você não mede o neutrino, mas você mede o espectro de energia do elétron. E medindo o espectro de energia do elétron e essa parte da energia nessa transição nuclear, você consegue praticamente tentar inferir a energia do neutrino. E aí o truque é, você tenta olhar o espectro onde o elétron deveria ter mais energia, porque se o elétron tem mais energia, o neutrino tem menos. E menos energia significa que você é mais sensível para os efeitos de massa dos neutrinos. Só que esse efeito é muito pequeno e essa medida é muito difícil de fazer. Essa é a ideia central do experimento. Aí aqui eles tentam fazer uma outra jogada, que é procurar por neutrinos estéreis. Neutrinos estéreis são partículas hipotéticas que são propostas, né, por conta do fato que o modelo padrão de partículas, que é a teoria que a gente tem até agora que melhor descreve a natureza, não prevê que os neutrinos são partículas massivas. E uma maneira de corrigir isso é adicionar esses neutrinos mais pesados. Lógico que, aqui de novo, estou falando conversa de bar. É um processo muito difícil fazer isso de maneira consistente. Mas ter esses caras mais pesados seria uma maneira de explicar por que nós temos neutrinos, os que a gente já conhece, tão leves. E o que acontece? Esses caras poderiam participar também nesse decaimento beta. E como eles têm que ser mais pesados que os neutrinos do modelo padrão, eles conseguem fazer uma busca nesse experimento, porque seria mais fácil ainda chegar na parte do range de energia do elétron, onde você deveria ser sensível para a correção de massa desse neutrino mais pesado. Porque pensa, se ele é mais pesado, vai ser mais fácil você ver um pulo no final, né, na cauda desse espectro, por conta do efeito de massa. Então, uma ideia bem interessante aí. Eles não acharam nada relevante, ou seja, quando a gente não acha nada relevante, a gente coloca limites na existência desses caras, e por limites eu digo, a gente varia o parâmetro do modelo e vê quais que estão em conflito com os dados experimentais. Colocando limite, eles conseguem checar quais regiões do espaço de parâmetros que ainda está disponível para quem for fazer modelo daqui para frente. O que é interessante é que eles excluíram regiões que estavam sendo favorecidas ou preferidas por anomalias recentes em experimentos de neutrinos. Ou seja, isso faz a gente questionar o que esses outros experimentos estavam vendo. Vamos para o próximo. Próximo paper que eu trouxe aqui, detecção direta de matéria escura superleve através de lepton flavor violation, violação do número leptônico no setor carregado. Lepton flavor, sabor leptônico, esse nome é associado com o fato, vamos pegar aqui, o muon, que é um dos leptons do modelo padrão, ele tem o sabor muon. O elétron tem sabor eletrônico. O que é violação do sabor? Você tem uma transição que você, por exemplo, transforma seu muon para um elétron. Você tinha o número de sabor muônico 1 aqui, você termina com sabor eletrônico aqui. E o que acontece? A gente ainda não viu isso no setor dos leptons carregados, mas, por exemplo, oscilação de neutrinos é uma violação de sabor leptônico. Por quê? Você pode ter um neutrino de elétron no início e eventualmente ele oscila no neutrino do muon. Se a gente fizer a conta, esse fenômeno de oscilação deveria induzir uma violação de sabor leptônico no setor carregado, por exemplo, uma transição do tipo muon para elétron-fóton, que viola sabor, você começa com muon e termina com elétron, mas se você fizer a conta, por conta que os neutrinos são muito leves, acaba que essa coisa é muito suprimida. Ou seja, qualquer observação desse tipo de fenômeno seria uma indicação de física nova. Por isso é tão interessante procurar por modelos que induziriam esse fenômeno a níveis observáveis. Nesse paper, no caso, eles consideram matéria escura ultraleve, e matéria escura ultraleve tem uma propriedade muito interessante, que esse negócio se comporta como um campo clássico e ele pode, quando ele se acopla com as coisas, ele induz uma dependência temporal nos parâmetros das coisas que eles se conectam. E adivinha só, coisas que oscilam no tempo te dão modulação temporal. E esses autores utilizam essa modulação temporal para olhar por nova física. Uma ideia que eu achei curiosa. A parte de usar campos ultraleves não é nova, mas pelo menos dentro da minha ignorância, foi a primeira vez que eu vi isso ser usado para calcular branching ratios, né, o quanto que esses decaimentos deveriam acontecer na natureza por conta da modulação temporal aí. Vamos para o próximo. Próximo eu trouxe aqui um paper de um colega da Unicamp, assinaturas de quasi-Dirac neutrinos e o fluxo difuso astrofísico usando dados de neutrinos. A ideia é, você volta para o experimento IceCube agora, você tem um conjunto de dados que são referentes à parte mais low energy, apesar da gente ainda estar em energias muito altas, e você tem a parte de neutrino do muon, neutrino do tal, que vão ser outro dataset, e você tenta olhar os dois e ver
o que eles têm de discrepância. E existem algumas tensões ali, como é discutida no artigo, e eles propõem utilizar essa física nova, que a gente chama de quasi-Dirac neutrinos. Aqui, de novo, vou deixar para vocês para casa de procurar um pouco mais sobre o que é isso. Esse daqui talvez seja o mais difícil de achar mais informação aí a nível digerível. Seria uma maneira de aliviar essas tensões, como os autores mostraram, porque você consegue induzir algumas oscilações e isso justificaria certos excessos ou certas faltas de neutrinos, né, no espectro quando você mede. Se você medir o espectro, ele vai ter alguns, assim, você tem algo reto, ele tem algo mais fundo aqui, depois ele volta a ser reto, e isso talvez poderia ser alguma indicação de alguma oscilação agindo ali. E eles mostraram que esse seria um cenário interessante possível. Além disso, eles também usaram a parte onde os fluxos se concordam para colocar limites novos no espaço de parâmetros desse tipo de busca. Esse é um overview do que eu li de interessante aí recentemente, um overview que eu diria que está longe de ser satisfatório e eu duvido que muita gente tenha entendido muita coisa aqui, porém, eu acho que é interessante vocês verem o que está realmente saindo aí no âmbito de física de partículas de novo. Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de busca que a gente está fazendo, esses são os tipos de trabalho que as pessoas estão desenvolvendo atualmente e esses são trabalhos de fronteira. Todos eles, se não me engano, são dessa semana ou pelo menos desse mês. Então fica aí para vocês um overview dos meus interesses aqui e eu pretendo fazer esse quadro algo fixo, conforme eu for acumulando alguns papers interessantes, eu trago para discutir com vocês aqui num formato de jornal. De novo, a ideia é criar confusão. Agora vamos para a parte dos problemas do dia a dia. Vamos começar com os problemas aqui do International Physics Tournament. Eu já trouxe discussões sobre esse campeonato aqui, você pode procurar aí nos meus vídeos antigos, e eu acho que são problemas que sempre quando eu leio, me despertam aquele interesse de, cara, olha que legal que parece ser tratar isso daí. Mas são problemas que você vai achar talvez bobo, achar que não tem mérito, mas se você realmente pôr a mão na massa deles, você vai se divertir muito e aprender muito no caminho. E o melhor jeito de se tornar criativo é se expor a coisas diferentes. Então vamos começar aqui, eu vou ler 2 ou 3 aqui. A primeira parte é o Rip Fast, ou rasgue rápido, e praticamente a tradução é: será que é possível dizer quão rápido um pedaço de papel foi rasgado em 2 pedaços, examinando as suas bordas rasgadas? Investigue como que os padrões das bordas dependem da dinâmica do rasgo e que tipo de papel é utilizado. Qual o tipo de papel dá a maior e a menor estimativa da incerteza da velocidade do rasgo? Próximo problema, bouncing honey. Quando você está jogando mel de uma colher, forma como eu digo, um fio de mel e ele pode parar de fluir. E aí ele oscila e volta antes de continuar fluindo de novo. Explica o fenômeno, investigue como as oscilações dependem dos parâmetros relevantes. Vocês veem que esse tipo de problema é muito aberto? Tipo, investigue os parâmetros relevantes. Não te fala quais são os parâmetros relevantes. Não te fala quais que são, qual física que está agindo ali. E eu acho que essa parte é a parte mais próxima de uma pergunta de pesquisa que eu já tive pensando num problema ainda numa competição, né, para alunos de graduação. Por isso que eu gosto muito desse campeonato. As questões são do tipo que te tiram sono se você se apaixonar por ela. Vamos para um próximo. An optimal candle, ou uma vela otimizada. Maximize a luminosidade de uma vela, variando o seu tamanho e o seu formato para um pavio fixo. Qual o tipo de formato que garantiria que quando o pavio está completamente queimado, a cera também vai estar completamente vaporizada? Outro problema, que é o Day-Slink, que é aquele brinquedinho de criança, né? Quando alguém coloca esse slink na escada e joga ele, né? Ele tem um movimento muito particular ou peculiar quando desce as escadas. Investigue como a inclinação média da escada afeta o movimento do slink. E qual é a inclinação mínima, média, que o slink consegue ter sucesso em descer e entrar nesse movimento periódico, que ele quer dizer que, tipo, cada vez que ele desce, o tempo que você demora para passar de um degrau para outro é o mesmo, por isso que é periódico. E o que acontece se você trocar as escadas por um plano inclinado? Parece bobo, né? A gente sempre brincou com esse brinquedinho, mas vai ler os artigos disso aqui. A física desse negócio é fantástica, eu acho que é uma das coisas mais legais que eu vi nos tempos recentes. Então, problemas aí do dia a dia, problemas de fronteira e muita questão. O que não falta é questão. Então, a minha sugestão aqui é nós todos abraçarmos nossa ignorância
e lutar contra ela, pois o que não vai faltar são perguntas. Nunca estaremos satisfeitos com todas as respostas. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.